Boa noite a todos, graça e paz. Estamos diante de um momento importantíssimo para estudarmos a palavra de Deus de uma forma bem profunda e abrangente. E gostaria nessa noite dar a vocês uma visão mais bíblica sobre a questão dos últimos dias. Nós estamos vivendo mais do que nunca a consciência dos últimos dias. E por essa razão, há algumas características que precisam ser ressaltadas, que precisam ser compreendidas nessa questão chamada últimos dias. Eu gostaria de fundamentar no texto de Hebreus, no capítulo de número 1, versículo 2, que diz assim: nestes últimos dias nos falou pelo Espírito, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Interessante, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, pelo seu Filho. Essa expressão, ela nos dá bastante segurança para defendermos os nossos últimos dias nesta terra. Eu entendo que a vinda de Cristo, a vinda de Jesus, o Messias, na sua primeira manifestação aqui na terra, no início, lá no primeiro século, iniciando a era cristã, a gente percebe que esse período inicia-se um período chamado escatológico, ou um período chamado a plenitude dos tempos. Por isso, a tônica nesta noite é ressaltarmos aqui para todos uma compreensão maior, mais profunda e mais bíblica sobre essa expressão últimos dias. Muitos me questionam como defender essa questão de últimos dias, como defender e compreender melhor esse aspecto. Então vamos para a Bíblia. Eu gostaria de citar alguns textos bíblicos aqui e estudá-los de uma maneira mais clara para que nós pudéssemos entender os dias que estamos vivendo. O profeta Isaías, no capítulo 2 do seu livro, no versículo 2, também diz assim: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Nos últimos dias, aqui o texto estabelece uma palavra definida: acontecerá. Então a gente sabe que já começou a acontecer a partir da vinda de Cristo, lá na sua primeira manifestação na terra, se deu no monte da casa, como o profeta Isaías está dizendo, monte da casa. Esse monte da casa se refere ao templo material lá de Jerusalém. Em Jerusalém, então, Jesus se manifesta de uma maneira tão importante para iniciar os últimos dias. Então, essa contagem de últimos dias ocorre no templo em Jerusalém. E Jesus deixou muito claro que a adoração começaria em Jerusalém. O seu reino começaria em Jerusalém. Tudo se inicia em Jerusalém. Então, a partir dali, começa a contagem
dos últimos dias. Então a gente não está aqui só analisando esse momento atual. Esse momento atual que vivemos é apenas uma confirmação de um tempo iniciado lá no primeiro século em Jerusalém pela vida de Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 27, ele diz que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Maravilha a gente poder pensar que em Cristo, quando ele se ofereceu uma vez por todo, por toda, a iniciar então pelo meio de um sacrifício lá no primeiro século, um sacrifício que nós chamamos sacrifício único, formando assim o ponto central do plano salvador da humanidade. Então, dentro desse início de história, nós entendemos que o plano da salvação foi estabelecido ali por meio de Jesus. Então, por isso que o texto diz, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Jesus se ofereceu ali na cruz, iniciando então o princípio dos últimos dias. Assim eu tenho comigo que fecha o período da preparação e é o período chamado inauguração da nova era escatológica. Então, quando se fala era escatológica, começa lá no sacrifício de Cristo. Ali aí começa a ser plantado no coração do homem toda a esperança, toda a visão e toda a perspectiva de salvação, passa a fluir também no coração do homem através do sacrifício de Cristo na cruz, uma vez oferecido para sempre. Então não há mais necessidade de que novamente Cristo venha e morra para salvar a humanidade, porque já se iniciou oficialmente a era dos últimos dias. Então, nesse dia do sacrifício na cruz, eu afirmo a todos, inaugura Jesus os últimos dias. Entenderam até aqui? Então, vamos falar de algumas características desses últimos dias. Então, a primeira característica, ela foi iniciada em Cristo Jesus e profetizada em Cristo Jesus, Ela tem essa fundamentação básica que em Cristo a característica básica dos últimos dias, ela é conhecida. Uma questão agora que Paulo fala na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, que ele diz assim: ora, o Espírito afirma, agora entra a questão do Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Então veja bem, aqui a expressão não é mais últimos dias, mas é últimos tempos. E nesses últimos tempos a gente percebe o agir de uma maneira sobrenatural do Espírito, afirmando que vai haver realmente uma distorção muito grande da nossa sociedade e o ser humano passa a viver uma vida totalmente fora do contexto de Deus, ao ponto de ouvir doutrinas de demônios.
É sério isso, né? A gente percebe o quanto os últimos dias passam a ser dias difíceis. O apóstolo Paulo, ele está chamando a atenção, dizendo que o Espírito Santo estabelece aqui uma ideia de que a igreja, ela é abalada por todas as estruturas malignas, diabólicas, demoníacas, tentando destruir a visão plantada lá no primeiro século, através de Cristo, que subsistiu até agora. Então, de Cristo até agora, a gente percebe que Satanás tem lutado de todas as formas para tirar a visão da igreja dos últimos dias. Mas nós estamos vivenciando isto. O escritor evangelista João, capítulo 16, ele declarou algo interessante sobre a missão do Espírito Santo. No capítulo 16, versículo 13, ele diz assim: quando vier, porém o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. A ação do Espírito Santo é tão presente no seio da igreja, que livra a igreja da ação do inimigo, e faz com que a igreja tenha conhecimento da verdade nesses últimos dias, verdades estas tanto do presente como daquilo que há de vir. Então o Espírito Santo, ele age na terra de uma maneira, tão singular, tão salutar, que ele estabelece ali uma função específica. Nós até denominamos o Espírito Santo de o agente de Deus nesse período. Então o texto está dizendo: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, graças a Deus pela presença do Espírito Santo na igreja. E essa presença é tão contagiante que nos dá uma visão ampla, clara, sobre os últimos tempos. Esse termo, quando o Espírito vier, subentende o tempo do fim, onde o Espírito irá trazer toda a nossa memória, a lembrança de muitos que vivem na verdade, e muitos que esperam as coisas futuras. Então, aqueles que estão crendo na verdade bíblica, e aqueles que almejam a revelação futura, o Espírito Santo está aí para trabalhar, para revelar e para agir na mente de cada um. Eu diria que esse é o templo do Espírito, esse é o tempo do Espírito, desde o Pentecostes, quando ele foi manifestado na terra, mais precisamente para a igreja. O Espírito Santo foi revelado para atuar na igreja, para agir no meio do povo. Esse Espírito, ele permanecerá agindo na igreja até o período em que chegar o arrebatamento da igreja. Aí então estabelece a conclusão e o fechamento do tempo do fim. Graças a Deus por isso. Então louve a Deus, meu irmão, que você tem o Espírito Santo hoje como agente de Deus para agir na sua vida, para revelar o seu coração e para transformar a sua vida, não permitindo que você desvie do Senhor em momento algum. O apóstolo Paulo nos dá também uma nova característica desses últimos dias, no capítulo 13 de Romanos capítulo 13, versículo 11, ele fala que o dia está próximo. Olha só a expressão desses versículos: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Olha o que Paulo chama aqui:
Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando ao princípio nós cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, em bebedices, não em puputices e dissoluções, não em contendas e nem em ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, ou melhor, às suas carnalidades. O texto, ele nos chama a atenção aqui e ressalta a questão dos últimos dias, né? E ele diz assim: nós vamos conhecer o tempo, que já é hora. Então, a gente observando o que está acontecendo no mundo, a gente chega à conclusão que esse é o tempo, essa é a hora. E ele diz assim: vai alta noite e vem chegando o dia. Vai alta noite e vem chegando o dia. Aí ele dá alguns conselhos e algumas exortações. Ele diz assim: andemos como em pleno dia. Não podemos andar na visão da noite, mas na visão do dia. Esses versículos que eu li aqui de Romanos 13, do versículo 11 ao 14, apontam para a segunda vinda de Cristo. Aponta para esse momento chamado últimos dias. Aponta justamente para esse momento que nós entendemos que é um incentivo para cada cristão no contexto de se preparar para o tempo do fim. Veja aí 5 apelos, ou melhor, 5 pontos importantes desse texto que podemos extrair. Primeiro seria um apelo que Paulo faz aqui. Ele fala assim: acordai. Então é tempo de nós acordarmos. É tempo de nós nos despertarmos. O tempo que estamos vivendo é o tempo do fim. Não é o tempo mais da noite, é o tempo do dia. É o tempo da hora de Deus. Está chegando a hora, meus irmãos. Então, o primeiro ponto a destacar aqui é o apelo que ele faz: acordar. E o segundo ponto seria um motivo claro para esse despertamento. Ele diz assim: completar a sua salvação. Então é o momento de nós consolidarmos que somos de fato salvos. Cada dia reafirmar que em Cristo nós somos salvos, remidos, resgatados, esperançosos. E por falar em esperança, nós temos o terceiro ponto. Uma esperança está aqui plantada no texto. Ele diz assim: uma esperança para que está próximo, está chegando o dia, está chegando a hora, está chegando o despertar. Então, o Espírito Santo está trabalhando na igreja para esse momento. Ele quer preparar a igreja de uma maneira despertada, acordada. A igreja não pode estar dormindo. Ela não pode dormir nesses últimos dias. Ela tem que estar bem atenta, acordada, despertada, cheia de esperança, cheia de vida. A igreja não pode, de hipótese alguma, ignorar esses últimos dias. Não pode, de hipótese alguma. E aí está dizendo que nós temos um conselho fundamental aqui, que é um quarto ponto. Um conselho: deixar as obras infrutuosas das trevas. O texto está nos chamando a atenção que nós, nesses últimos dias, temos que deixar as obras das trevas. E aí vem uma provisão:
uma provisão de Deus para a igreja, para os cristãos, cheios de esperança, convictos da salvação, acordados, despertados, livres das obras das trevas. Tem uma ação de provisão de Deus aqui, que o Espírito Santo está fazendo. Ele está dizendo, revestimento de Cristo para todo momento. Então é hora de nós nos revestirmos de Cristo. Então nesse tempo, que eu chamo aqui tempo hora, tempo dia, tempo revelação, está chegando então o momento que precisamos estar atentos, estar realmente pronto, numa posição de nos santificarmos, não é? Totalmente vivendo pelo Espírito de Cristo, revestidos do Espírito de Cristo. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas nós sabemos uma coisa, só uma coisa que nós sabemos: a vinda de Cristo é certa. Isso não há dúvida para nós. Então, uma característica desses últimos tempos, últimos dias, é uma característica de ação sobrenatural do Espírito Santo, levando a igreja a um processo de santificação e purificação total. O apóstolo Pedro, ele nos dá uma visão também dessa característica de últimos dias. Na sua segunda carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 3, eu vou ler alguns versículos aqui, você preste atenção, depois você pode conferir na sua casa, ou em outro momento. Versículo 3, do capítulo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, olha aqui Pedro falando, virão escarnecedores como seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Esse é um questionamento, que sempre hoje a gente percebe, as pessoas questionando, mas Jesus não veio até agora? Ele vai vir coisa nenhuma, coisíssima nenhuma. Onde está a vinda dele? Onde está a promessa dele? Ele prometeu que viria e até agora não veio. E Pedro está ressaltando, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através das águas pela palavra de Deus, e pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em águas. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, não retarda o Senhor a sua promessa. Por mais que queiramos questionar que Jesus está demorando, o Senhor sempre tem uma promessa, e essa promessa ele não retarda. Esse é o momento sério, chamado últimos dias. Aí o texto termina assim no versículo 10: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como intrépido estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Eu entendo perfeitamente que esse texto, o apóstolo Pedro está colocando aqui em pauta aqueles que questionam a vinda de Jesus. Eu espero que você não seja componente desse grupo, daqueles que questionam a vinda de Jesus. Antes de tudo,
ele fala assim, que nos últimos dias. Então, quem são esses que questionam a vinda de Cristo hoje para nós, todos nós? A gente sabe que são os falsos mestres, os falsos ensinadores, que argumentam que a demora da vinda de Cristo passa a desenvolver uma falsa esperança. Essa é uma realidade. E as pessoas estão hoje vivendo em cima dessa falsa esperança, porque está sendo ensinado, está sendo pregado de forma contrária. E com isso muitas dúvidas são colocadas sobre a realidade desse dia, da vinda do Senhor. Mas Pedro está deixando aqui na sua segunda carta uma visão de que esses últimos dias é um período de questionamento, um período de grandes dúvidas. E as pessoas, elas não estão dando muito crédito à vinda de Cristo. E isso tem atingido a igreja. Muitos cristãos estão fracos na fé, perdendo a esperança da vinda de Cristo, porque estão acreditando que Ele está demorando e que é uma promessa falsa, é uma promessa que não vai se cumprir. Mas eu quero deixar bem ressaltado nesta noite, todos aqueles que têm essa esperança da volta de Cristo para os últimos dias, estes não têm questionamentos. Nós não questionamos. Há uma expectativa todos os dias, a todo momento, sobre a vinda do nosso Senhor. Graças a Deus. Uma outra característica que é importante ressaltar é o que Paulo fala em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, sobre os últimos dias. Ele fala assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, não é? Pois os homens serão, olha só, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Últimos dias, dias trabalhosos, dias difíceis. Esse grupo de pessoas que eu citei aqui, ele é notório nos nossos dias. Ele é conhecido. Basta olhar aí ao seu lado, você vai ver o homem com estas qualidades negativas. E nós estamos vivendo realmente os últimos dias. Últimos dias, aqui no texto de Paulo a Timóteo, serviu de alerta para ele, para Timóteo. Os últimos dias aqui são sinônimos de tempos difíceis, sinônimos de tempos trabalhosos. E nesse tempo, eu vejo pela declaração de Paulo a Timóteo, que há uma tendência do homem mostrar a uma natureza pervertida, pecaminosa. E vamos entender que, chegando os últimos dias, não é? A sociedade vai cada dia ser deteriorada ao absorver esse caráter de pessoas perversas, malignas, pecadoras.
Então, hoje isso tem atingido a sociedade e, indiretamente, tem atingido a igreja. Você percebe que a igreja hoje, alguns são alcançados e atingidos pelos perversos, e isso tem causado um certo prejuízo para a igreja de Cristo. As pessoas têm desviado, têm afastado da sua doutrina bíblica, do evangelho que ela recebeu, e consequentemente perde a esperança dos últimos dias. Então é muito complexo tudo isso, mas Paulo está deixando claro para Timóteo essa situação. E uma última característica aqui, seria o que o apóstolo João fala na sua primeira epístola, lá no capítulo 2, versículo 18. Eu gosto muito desse texto, porque João, aliás, está dando um fechamento desses últimos dias, uma conclusão, né, desses últimos dias. O que representa esses últimos dias? No capítulo 2, da primeira carta de João, versículo 18, ele diz assim: filhinhos, olha o que ele chama a atenção, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Interessante, né? A última hora. João está dizendo: filhinhos, já é a última hora. Esta última hora, eu acredito que representa de fato o período desse fechamento da dispensação da igreja, a dispensação do Espírito, a dispensação da graça, a dispensação da esperança, a dispensação da salvação, a dispensação do sacrifício vicário de Cristo. Está chegando a hora. Esse momento vai terminar. Quando se fala em hora, subentende a lembrança do relógio. E no relógio a gente percebe que a hora marcante mesmo é quando chega a meia-noite. E a Bíblia usa muito essa expressão, é chegada a meia-noite. Lá na parábola das 10 virgens, chegou a meia-noite. Então, esta hora chegada mostra que é a hora final. Então, João está dizendo que esta hora representa o fechamento dessa dispensação. Aquela dispensação que os assuntos do mundo todos serão finalmente encerrados. Não só para a igreja, mas também para as nações. Porque virão o juízo de Deus para as nações, para a terra. Tem gente que não dá a devida atenção a isso, mas esses últimos dias nos leva a entendermos sobre a última hora, o último momento de Deus em agir na terra. Deus tem um propósito muito grande para a igreja, para os salvos, e isso Ele vai efetuar no arrebatamento. Depois Ele vai trazer junto com a igreja, né, os remidos, o poder de defender a nação israelense, efetivando assim a sua segunda vinda, fechando a hora da sua segunda vinda. Então a gente tem que entender essas questões. Estamos vivendo os últimos dias, não podemos ignorar tudo isso que está acontecendo no mundo, meus irmãos. Nós temos que atentar para esses detalhes. E João então está dizendo que vivemos na última hora aqui na terra. Um detalhe desse texto
é que nessa última hora, olha esse detalhe aqui que João está dizendo, nessa última hora se levantará uma autoridade, um líder político que vai vir de fato contra Cristo, vai querer desbaratar a vinda de Cristo, vai querer impossibilitar tanto o arrebatamento da igreja como a chegada de Cristo triunfal aqui na terra. Ele vai tentar fazer de tudo. Esse líder chamado anticristo, nessa última hora, é hora, então eu diria, de decisão, é hora de juízo de Deus vir sobre a terra, mas é hora também do arrebatamento da igreja. Vocês estão prontos? Vamos atentar para isso. Concluindo esta palavra que Deus colocou no meu coração sobre as características dos últimos dias, a gente percebe que lá em Isaías eu citei que a primeira característica seria que os últimos dias foi profetizado, não é? Em Hebreus percebemos que ela foi inaugurada, essa era dos últimos dias. Em 1 Timóteo capítulo 4, Paulo está dizendo que esta era passa a ser inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito é o agente dessa novo período, dessa nova história inaugurada pela igreja. E também o Espírito Santo é o agente de Deus neste período chamado últimos dias, né? A gente percebe que o Espírito Santo está aqui para convencer. Esse é o tempo do Espírito Santo, em que ele nos exorta, nos chama a atenção, nos convoca para uma mudança e um posicionamento de vida. E Paulo também mostra uma outra característica. Em Romanos, a gente percebe que a característica dos últimos dias é um período de santificação, é um período de consagração, é um período de entrega, não é? Já Pedro ressalta que é um período de questionamentos, um período de dúvidas, um período em que os falsos profetas proliferam de uma maneira tal para enganar, se for possível, até os escolhidos. Observem isso. Então, a gente precisa estar atento nesses últimos dias. A característica de questionamento, de dúvida, ela é muito evidente. Já Paulo fala em 2 Timóteo que esses últimos dias têm uma característica de períodos difíceis, períodos de total depravação, períodos de total distorção do caráter humano. E por último, o apóstolo João fala que a característica dos últimos dias, ela será conclusiva, ela se encerrará através da manifestação do anticristo. Eu acredito que a igreja aqui na terra ainda poderá conhecer a revelação do anticristo. Eu acredito. Ele pode se revelar e começar o seu plano diabólico sobre a terra, e aí então a igreja nesse período pode ser retirada da terra, antes que o anticristo declare realmente, oficialmente ali em Israel, para combater todo o procedimento cristão da terra. O anticristo ele vem para varrer o cristianismo, varrer tudo que se refere a Cristo, e varrer também a nação israelense. Esse é o objetivo do anticristo. Mas Cristo vai retirar a igreja antes de tudo isso. Então nós estamos vivendo as últimas horas, meus irmãos. Para concluir, me permite ler o último texto da Bíblia, que é Apocalipse capítulo 22. É o último capítulo
Depois você lê com mais atenção em casa e mais detalhe. Diz assim, versículo 6. Disse-me ainda, escute essas palavras e a gente conclui a mensagem. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Aleluia. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E diz assim, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me antes aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele disse, vê, não faças isto. Eu sou conservo seu, dos seus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras do livro. Adora somente a Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então o Apocalipse ele foi encerrado com essa expressão, o tempo está próximo. Versículo 11 diz, continue injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, é o que nós falamos já nas características, né, dos últimos dias. Uma delas é a depravação total. Continue o justo praticando a justiça, e continue o santo santificando mais ainda. Esse é um período também de santidade. É um período da igreja abster-se de toda a carnalidade e todo o sistema deste mundo e viver uma vida de santidade, aguardando na esperança da vinda do Senhor. E aí o versículo 12 diz assim, eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Vamos produzir obras que vão ser julgadas no tribunal de Cristo. No dia que todos nós, arrebatados, estivermos diante do tribunal de Cristo, nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Por isso, todo cristão ele deve ter a consciência de produzir muitas obras. E o versículo 13 diz assim, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Todos nós vamos entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Então, a sociedade que vive esse contexto de mentira, né, de práticas erradas, ficarão de fora, não entrarão nos céus, não entrarão na vinda de Cristo, não estarão no chamado triunfal de Cristo. Aí diz o texto, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça da água da vida. Aleluia. Ao contrário de Daniel, o profeta, quando ele recebeu a visão dos últimos dias, Deus mandou ele selar o livro. E o livro de Daniel seria aberto nos últimos dias. Hoje, para nós, o livro de Daniel é um livro revelado, conhecido, interpretado. Ao contrário do livro de Daniel,
O apóstolo João, ao receber a visão do Apocalipse, ele diz, Jesus disse para ele: não seles este livro. Não era para selar. Sabe por que não era para selar? Porque a partir do momento que ele foi revelado para João, lá na ilha de Pátimo, já estava dando andamento o período dos últimos dias. Então a revelação, ela já estava se tornando clara e evidente desde a época que João recebeu na ilha de Pátimo. Então o Apocalipse para nós não é um livro oculto, não é um livro escondido, mas é um livro revelado. Tanto é que ele é chamado de a revelação. A revelação. Então, meus amados irmãos, eu deixo esta palavra de alerta, para que você não fique desanimado, não esmoreça, não entregue a sua vida à desesperança. Pelo contrário, é hora de você atentar para esse momento que é chamado na Bíblia de últimos dias. Você que faz parte da Igreja de Cristo, você deve viver a expectativa de ter uma vida purificada, não é? Lavada pelo sangue de Cristo e, acima de tudo, uma vida santificada. O último apelo que o Apocalipse fala aqui é o seguinte: sabe quem faz o apelo? É o próprio Espírito Santo. Ele diz assim: o Espírito Santo faz o seu último apelo evangelístico. Ele diz assim: vem. Olha, interessante, vem. Aquele que ouve, não é? Se você ouve a palavra de Deus, vem. Aquele que tem sede, sede do quê? Da justiça de Deus, vem. Aquele que quiser, ou seja, é opcional. Ninguém é obrigado a vir, mas uma vez que você aceitou, você vem. É opcional, você precisa querer. Aí diz assim: qual é o apelo? Vem para beber. Beber de quê? De graça, ou seja, não tem preço, não tem custo. A água da vida, a água da eternidade, a água da salvação eterna. Ora vem, Senhor Jesus. Sabe o que significa isso? A palavra Maranata. E está aqui no versículo de número 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Últimos dias, suas características são bem claras na Bíblia, não há dúvida nenhuma. Eu chamo a sua atenção para você pensar comigo: estamos vivendo os últimos dias. Viva uma vida dentro do padrão de Deus, e você não terá nenhuma surpresa nesses últimos dias. Que Deus te abençoe. Onde você estiver, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Estaremos orando, pedindo para o Espírito Santo trabalhar na sua vida agora de uma maneira peculiar. E que você não desperdiça o seu tempo, mas que você venha entender o quanto é importante estar preparado para os últimos dias. Senhor Deus, eu quero orar por aqueles que ouviram esta palavra. Esta palavra é um alerta, é um chamamento que o Espírito Santo está desenvolvendo a cada um nesta noite. E que as pessoas saiam do seu comodismo, saia da sua apatia espiritual e volte para a palavra de Deus. Volte a interpretar a Bíblia, a conhecer a Bíblia. Volte, Senhor, a viver uma vida dinâmica, uma vida despertada, uma vida acordada, uma vida santificada, uma vida inspirada pelo Espírito Santo, uma vida, Senhor, consciente dos últimos momentos da terra. O Senhor está voltando. Prepara a tua igreja, prepara o teu povo, e aqueles que não estiverem com esta visão, desperta-os em o nome
do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te faça conhecedor da sua palavra. Amém.